Bem-vindos ao PG em Ação. Nosso tema de hoje é orçamento e finanças públicas. Conosco no estúdio está a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia. Bem-vinda. Muito obrigada, Kleber. E online a gente recebe o mestre, doutor e livre docente em Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, José Maurício Conte. Obrigado, professor, por se juntar a nós. Eu é que agradeço, Kleber, uma satisfação, doutora Ana Carolina. É sempre um prazer aí poder colaborar e participar do programa com vocês. Parabéns pela iniciativa. Bem-vindo. Vamos conceituar, então, professor, o que é orçamento público? O orçamento público, eu sempre uso a frase dita pelo ministro Aires Brito na ação direta de constitucionalidade 4048, quando ele mencionou que é a lei mais importante para a administração pública depois da Constituição. É uma lei anual que todos os entes da federação têm que renovar todos os anos e é ela que define de onde vem e a quantidade de recursos e o que vai ser feito com o dinheiro público. E aí a gente tem a questão do planejamento, né, tão necessário para que as políticas públicas efetivamente cheguem ao cidadão. Exatamente, porque afinal de contas, para que serve o Estado? O Estado serve como uma organização que a sociedade fez para atender às suas necessidades. Elas foram definidas de maneira genérica no artigo 3º da Constituição, que são os objetivos do Estado brasileiro, mas para isso se concretizar em medidas efetivas e concretas, por meio da definição no orçamento, depende de um planejamento do Estado, principalmente um Estado como o Brasil, que é grande e federativo. E no final de mandato a gente ainda tem um outro desafio, né, doutora Ana? A PGE ajuda nesse processo, mas a gente teve mudança de legislação. A Lei Complementar 173, recentemente, em 2020, durante a pandemia, alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 21, que traz as despesas, o limite de despesa com o pessoal, aí no último ano do mandato, eu queria que o senhor abordasse o reflexo disso para o gestor público com essas alterações. Nós já temos, pela legislação de responsabilidade fiscal, uma série de restrições que se aplicam para os períodos, os meses do último ano de mandato, e essas restrições elas acabaram sendo intensificadas por dispositivos da Lei Complementar 173, dificultando ainda mais em razão dessa excepcionalidade de que, nesse período, pelo prejuízo causado à economia nessa época de pandemia, tornou-se necessário que houvesse um acréscimo, um enrijecimento dessas normas para poder evitar problemas fiscais nesse ano excepcional aí de 2022, em razão do período de pandemia. Então, fiz um levantamento que houve 9 emendas constitucionais nos 2 anos de pandemia, 6 das quais estabelecendo modificações nas regras a respeito de finanças públicas. Isso só no âmbito constitucional, o que mostra como foi um tanto quanto caótico aí a organização das finanças públicas nesse período de pandemia em razão dessas excepcionalidades, principalmente de problemas em arrecadação e etc. Boa parte dessas medidas, só acrescentando, elas ocorreram para o período específico de pandemia. Outras não, outras tiveram reflexos mais estendidos no tempo. Então, a expectativa que se tem é de que se consiga recuperar a economia, que se volte à normalidade, parece que os indicativos já são nesse sentido, e, portanto, facilitando com que as finanças públicas se mantenham no regime de responsabilidade fiscal. Como o senhor orientaria para elaborar de forma adequada o anexo da LDO, mapeando as ações judiciais aí pela Procuradoria-Geral do Estado, diante do seu impacto no orçamento público? Nunca se tem absoluta certeza sobre quando a ação vai ter que ser executada, quando vai se transformar num efetivo precatório que vai ser incluído no orçamento, e também não se tem a precisão exata do montante. Por isso é que tem que haver realmente um controle e um acompanhamento no aspecto dessas ações judiciais, que é um trabalho bastante relevante, talvez dos mais relevantes da Procuradoria-Geral do Estado,
no sentido de procurar estimar da maneira mais precisa possível esses dois itens que são importantes para poder fazer com que se mantenha aí as finanças públicas possam se manter num regime de responsabilidade fiscal. Porque, havendo uma quantidade de precatórios em montante significativo, quantidades significativas que incidam num determinado exercício financeiro, esse valor que vai ter que ser necessariamente pago, ele vai acabar impactando no orçamento público e fazendo com que os recursos tenham que ser alocados de forma diferente. Então, o ideal é que se procure fazer um acompanhamento o mais próximo, organizado e preciso possível para tentar fazer essa estimativa ficar mais próxima da realidade, sem o que o governo não consegue se planejar e não consegue estabelecer a alocação das despesas com os demais valores, né, que ficam disponíveis aí a partir do pagamento dos precatórios, que é algo que não pode deixar de ser feito. Quando a gente fala também de transparência, professor, a gente tem um outro aspecto. Como as pessoas podem também estar acompanhando esses processos relacionados à lei de responsabilidade fiscal? A transparência, ela veio como um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal. Porque com a amplitude da transparência e a disponibilidade das informações, o público passa a ser um fiscal. Então isso é tido como um instrumento extremamente eficiente. A lei de responsabilidade fiscal foi clara nisso, isso já se ampliou, nós temos a lei de acesso à informação, nós temos modificações que amplificaram a transparência na gestão fiscal e o Brasil, de certa forma, tem obedecido isso. O Brasil é um país cujas informações financeiras elas são bastante disponíveis, né? Embora ainda não estejamos no ideal, principalmente no que se refere à qualidade dessas informações, que são informações complexas e o fato de estarem disponíveis, como é o caso, o Brasil deixa essas informações disponíveis, ainda não significa que elas sejam claras o suficiente para as pessoas entenderem. Mas já ajuda bastante, órgãos de imprensa, inimigos políticos, todos acabam conseguindo ter acesso a essas informações e muitas vezes ajudam na tradução dessas informações complexas para a população. Sociedade 5.0 e o direito financeiro. O senhor publicou um artigo falando da importância de adaptação do direito financeiro a essas evoluções da sociedade. Gostaria que o senhor abordasse esse tema para nós. A sociedade está se modificando sob vários aspectos numa velocidade muito mais intensa do que ocorria antigamente. Como é que nós vamos organizar as atividades, fazer a tributação, arrecadar recursos, se houver um mundo paralelo de criptomoedas e o Estado não se integrar a esse mundo? Só para dar um exemplo. Usos de aplicativos pelos órgãos públicos para facilitar a vida das pessoas são todas questões que não estão devidamente regulamentadas e o Estado tem andado de uma maneira mais lenta do que a sociedade. Isso pode causar prejuízo. Então, nós observamos, ou pelo menos defendemos, ou estamos já tentando chamar a atenção para o fato de que o Estado precisa se adaptar a essa nova sociedade que está surgindo. Daí, Ana, a gente volta naquela questão, né, do Estado estar se atualizando, atento a essas demandas e realmente ir se adaptando, colocando isso também nos planejamentos. Exatamente, precisamos estar preparados, né, atentos e esse ambiente é extremamente importante, né, professor, para poder dialogar e entender, vindo aí de especialistas que olham para esse setor, estudam e nos trazem reflexões tão importantes como a que o senhor nos trouxe agora. E hoje nós falamos sobre orçamento e finanças públicas. Conosco aqui no estúdio a Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia, muito obrigado. Obrigada, Cleve. E também online o mestre, doutor e livre docente em Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, José Maurício Conte. Obrigado, professor, por sua participação. Eu é que agradeço, a satisfação foi toda minha. E para assistir a esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. O PGE em Ação é uma produção da Assembleia Legislativa em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!